Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo nosso da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nosso estudo do livro de Gênesis e nosso objetivo então hoje é a gente partir aí do capítulo 30. Tá? Nós entramos agora na fase de Jacó, né, como vimos no encontro passado. Então agora nós percebemos aí durante o decorrer da história, a formação da família de Jacó, que por sua vez vão ser os patriarcas, né, da nação de Israel. Os 12 patriarcas, ou seja, aqueles que vão dar nome aí às 12 tribos. Nós, na semana passada, vimos o capítulo 28, onde nós percebemos então a fuga de Jacó, né, para a Mesopotâmia, depois dele receber a bênção de Isaac, que começa ali naquele ato deles enganando Isaac e Esaú, de modo que a bênção que seria para Esaú, que Isaac pretendia dar para Esaú, na verdade, Jacó, com o plano que ele estabelece junto com a sua mãe, na verdade a sua mãe determina um plano e ele só executa junto com ela, né? Ele rouba a bênção então da primogenitura de Esaú, com isso ele atrai a fúria do teu irmão, que deseja matá-lo após a morte do seu pai, então sua mãe Rebeca monta aí um plano para que ele pudesse fugir dali e ir para a casa do irmão dela, né, dos seus parentes, no caso Labão. Então ela faz essa proposta, ele aceita, Isaac também concorda, abençoa ele, e ele foge então lá para a região da Babilônia, da Mesopotâmia, região de Ur, lá onde tinha a família de Rebeca. Aí nós percebemos também no capítulo 29 a chegada dele, onde ele encontra Raquel no poço, aí tem todo o desenrolar da história ali, que Labão recebe na casa dele, lembrando que Labão é o irmão de Rebeca, né, mãe de Jacó, portanto seu tio, e aí acontece os casamentos, né, de Jacó, ele, como parte de um pagamento de um trabalho que ele prestava para Labão, ele pede a filha dele em casamento, Raquel. Durante 7 anos ele trabalha por isso, ele paga então esse valor para ter Raquel como esposa, mas Labão engana ele, dá Lia, a sua filha mais velha, e aí promete a ele dar também Raquel depois de 7 dias, porém ele teria que trabalhar mais 7 anos para isso. Então a gente está mais ou menos nesse período. E aí ele casa então com elas duas, e percebemos no final do capítulo 29 o início da descrição então dos filhos de Jacó. Nós vimos no final do capítulo 29 os 4 filhos que Lia, a primeira esposa dele, deu para ele, lembrando que nesse tempo aqui Raquel era estéril, então Raquel não estava conseguindo engravidar. Mas aí nós vemos a descrição dos primeiros 4 filhos de Jacó: Rubem, Simeão, Levi e Judá. E a gente percebeu também que todos eles vêm de um significado do que os personagens estavam vivendo, né? E hoje nós vamos perceber isso também. Então, os filhos de Lia, eles recebem o nome por aquilo que significava principalmente para Lia. Então, Rubem tem a ver com ela. O nome diz assim, né, que Deus atendeu a minha aflição, porque Lia era rejeitada por Jacó em detrimento de Raquel. Jacó preferia Raquel, e por isso ela se sentia rejeitada, mas ela reconheceu a mão de Deus em atender, né, o pedido dela, a aflição dela, imaginando ela que através do filho ela pudesse ser mais amada pelo marido. Da mesma forma, ela tem um segundo filho, enxerga isso também, que por dar 2 filhos para Jacó, Jacó pudesse amar mais ela, e o nome Simeão tem a ver com isso, né? Que antes ela era preterida, mas Deus a abençoou com mais um filho, de modo que assim ela acreditava que Jacó pudesse dar mais amor para ela, talvez parelho ao amor que ele dava para Raquel. O terceiro filho, Levi, significa, né, ele se unirá mais a mim, meu marido se unirá mais a mim, ou seja, também ainda com essa mente de que através dos filhos ela pudesse conquistar o amor de Jacó. E Judá, que por fim ela diz: eu louvarei ao Senhor. Acho que ela entendeu o quanto ela foi abençoada de ter
os 4 filhos. Eu até meditando, né, nos nomes, tentando encontrar algum significado mais profundo, até às vezes parece que o futuro deles também vai ter muito isso, né? Por exemplo, Judá fala, eu louvarei ao Senhor. A gente encontra na história de Judá, por exemplo, por meio de Davi, né, que era da tribo de Judá, muito isso, né? Um homem conforme o coração de Deus, um homem que louvava a Deus, um homem que ele deu um passo tão legal na história, que ele quando ele assume o reinado de Judá, ele constrói um tabernáculo em Jerusalém, um tabernáculo diferente daquilo que Deus tinha ordenado para Moisés lá na peregrinação do deserto. Porém, Deus aceita aquilo, e eu acredito que Deus aceita aquilo pelo louvor do coração de Davi. Davi era uma pessoa, né, a gente até vê no início da história dele, a história dele com a harpa, ele era alguém envolvido com a música, com essa questão do louvor, né? Então ele era quando eu digo louvor, não é pela música em si, mas aquilo que você faz com ela para Deus, né? Para louvar a Deus lá no céu. Hoje tem um coral de anjos cantando para Deus, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso, né? Esse coração para louvar a Deus. E é engraçado, né? Judá, eu louvarei ao Senhor. A gente vai perceber muito disso, né? Nós percebemos no próprio Levi também, pensando um pouquinho, né? Se unirá mais a mim, essa coisa de união. E lá no Antigo Testamento, quem unia o povo com Deus, Deus determinou que os levitas teriam esse papel, o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, na presença de Deus ali para receber a orientação, para estar ali no Santo dos Santos. Mas mais do que isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Moisés, que era da tribo de Levi, aquele que estava unindo de novo o povo com Deus ali na escravidão do Egito, ou seja, o povo estava afastado de Deus, mas clama, então Deus escolhe alguém da tribo de Levi para unir de novo, para se unir de novo com o povo. Então, às vezes a gente pode até pensar, é engraçado isso, né? Como às vezes tem até essa indicação. O nosso objetivo aqui nesse nosso estudo não é ficar tirando aplicações profundas do texto, porque a ideia aqui é que a gente possa fazer uma leitura bíblica até para ter um contexto global, um contexto, né, geral. Se a gente for pegar trechos por trechos e for destrinchar cada texto, a gente vai perceber que tem muito mais coisa implícita aqui em cada um deles. Não é o nosso objetivo aqui nesse estudo. A nossa ideia aqui é fazer algo mais panorâmico, mais geral, para a gente entender o desenvolver da história, aquilo que Deus tem feito e que faz e fará por meio, né, de escolher um povo, de por meio desse povo vir o Messias. Na verdade, lá até um pouco antes disso, né, o porquê disso, porque o homem estava num estado perfeito, mas caiu e precisa então agora de um Redentor. E aí essa história né, vindo até a chegada desse Redentor que é Cristo, mas que ainda não consumou todas as coisas, até porque o dia que ele consumar está consumado, ou seja, quando uma coisa importante, mas na cruz ele falou, está consumado. Sim, ali naquele momento foi decretada a vitória dele sobre a morte, mas a vitória final ainda está por vir. Ele fala muito isso naquela palavra da ceifa, né? Por exemplo, hoje ele está esperando que tanto eu não lembro se ele usou trigo ali, mas imagina assim, tanto o fruto bom quanto o fruto ruim estão crescendo, estão florescendo juntos. Eles precisam esperar os dois atingirem a sua, né, o trigo e o joio e o trigo, lembrei, desculpa. Então, o joio e o trigo estão crescendo juntos. Ele não pode ceifar agora, porque se ele ceifar, ele vai ceifar os dois imaturos. E não, precisa esperar chegar na maturidade, tanto da bondade quanto da maldade, para assim fazer a ceifa. E ali vai ser consumado, ou seja, a partir dali, quem for glorificado vai ser glorificado, quem for condenado vai ser condenado e ponto. E ainda não se completou o número dos escolhidos de Deus, aqueles que serão glorificados. Por isso que Jesus ainda não completou a sua obra, ela não está 100% consumada, né? Mas a gente vê isso durante a história. Então nós vamos além do Messias, vamos chegar no Novo Testamento, e hoje nós que fazemos parte da igreja, que somos a continuação de tudo isso, né? Então nossa história hoje, a nossa ideia aqui nesses nossos estudos bíblicos é olhar isso de forma mais panorâmica. Mas de vez em quando é legal a gente meditar um pouquinho nisso, nesses assuntos, para a gente também não ficar totalmente perdido ali, né? Mas então, entrando no estudo de hoje, a gente fez essa introdução para lembrar que ponto da história nós estamos. Então falamos aí dos 4 primeiros descendentes
de Jacó, os patriarcas aí de Israel, e vamos hoje continuar por essa história. Mas antes, vamos orar, pedir a orientação de Deus para que possamos sair mais engrandecidos nesse momento. Papai, mais uma vez, obrigado pelo Senhor nos permitir estar aqui diante do Senhor, da Tua Palavra, diante do que o Senhor tem a nos falar, diante do Senhor, diante do Seu Espírito, diante de Jesus Cristo, porque nós sabemos que isso vem do Senhor também, esse desejo, essa fome, essa vontade, são presentes que o Senhor nos dá e nós queremos mais disso, cada vez mais disso, que o Senhor nos dê cada vez mais. O Senhor já nos tem dado muito, mas esse muito que nós temos ainda é muito pouco perante o que o Senhor tem, perante a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua história, a missão que o Senhor tem. Então nós te pedimos mais, e nesses momentos que a gente aprende, que a gente usufrui disso, a gente se engrandece nisso, a gente, além de ser grato, a gente se coloca aqui em humildade, em submissão, para que o Seu Espírito trabalhe o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ser engrandecidos em direção a Jesus Cristo, sermos santificados, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, para que o Teu reino venha, para que a gente possa cumprir o Teu propósito, a Tua missão, e cada vez mais, conforme o Senhor já estabeleceu na eternidade, sigamos os caminhos determinados. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente, capítulo 30, primeira parte, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então, Gênesis 30, de 1 a 8. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me um filho ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bilhá, minha serva. Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor, e deu-me um filho. Por isso dei-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naphtali. Então aqui a continuação, do versículo 1 ao versículo 8 dos descendentes de Jacó. Mas aqui nós vemos algo importante já no início, Raquel imputando a Jacó uma condição de ser mãe. E Jacó fica totalmente irritado com isso, e fala: você está me colocando no lugar de Deus? Se você não é fértil, não é por minha culpa. Eu não posso fazer isso no lugar de Deus, Isso é legal às vezes, porque uma coisa que eu chamo a atenção aqui, a gente às vezes põe esperança em pessoas. É quase que Jacó desse uma chamada nela: não ponha esperança em pessoas, a sua esperança é no Senhor, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que permite, é Ele que não permite. Temos em dados momentos que fazer nossa parte, mas numa situação como essa, que a gente sabe, a fertilidade, hoje a gente até tem uma medicina avançada que pode nos ajudar, mas a fertilidade vem da vontade de Deus ou não, e Jacó põe Raquel no seu lugar. Entenda, eu não estou no lugar de Deus para fazer isso, E aí a gente percebe então o plano dela de ser mãe por meio da sua serva, lembrando como a gente viu na época de Abraão e Sara, como fizeram com Agar. Aqui também, na época, era muito comum uma mulher estéril dar a sua serva para que por meio da serva ela pudesse ser mãe. Então ela faz isso, oferece sua serva Bila para Jacó, Jacó se deita com ela, Jacó já tinha 2 mulheres, agora passa a ter 3, não diretamente, mas mãe vai ser pai por meio de 4 mães, e aqui já é a terceira. E aí ela então engravida e ela tem um filho chamado, que na verdade ela tem um filho que dá o nome de Dan, e ela dá esse nome com, mais uma vez, indicando o que significava para ela. E ela diz aqui, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Então o significado de Dan, da justiça de Deus, de ouvir o clamor e dar-lhe um filho. E mais ou menos me ouviu e me atendeu, me achou justa para isso,
Gente, mais uma vez aqui, o dado importante que eu percebo nessa história toda, elas envolvem Deus toda hora na história aqui, né? Então Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me reconheceu, Deus ouviu o meu clamor. A gente percebe isso nelas. Porém, o que me chama a atenção, como a gente disse bastante lá na época de Abraão, a gente não vê elas consultarem, né? Às vezes falta aqui esse entendimento de consultar a Deus antes. Aí tá dando, né, a serva. A gente vê que na história de Sara e Abraão o resultado não foi bom, né? Apesar de Ismael ser alguém que foi abençoado por Deus depois, suas tribos também, mas a gente vê hoje na história que são inimigos do povo de Deus, né? São até hoje inimigos do povo de Deus. Então, às vezes, essa falta de pedir a Deus, e aí depois até reconhece, mas será que é realmente a vontade de Deus? Às vezes nos mostra esse entendimento um pouco desvirtuado, né? E aqui a gente sabe que o clamor dela foi ouvido parcialmente, porque eu duvido que ela estaria só pedindo para que fosse por meio de Bila. Ela devia estar orando por ela mesma, né? Pedindo por ela, né? Então aqui é mais no sentido talvez de competição, e aí nós vamos ver aqui em Naftali muito isso, mais no sentido de competição com a irmã do que realmente uma gratidão. Assim, falar, tá vendo? Deus me ouviu, mas não porque ela tinha isso em convicção, mas mais para provocar ou mais para nessa disputa com a irmã dela achar que tinha algum direito sobre isso, porque a própria irmã dela nos 4 filhos iniciais também envolveu Deus, né? Em todos os momentos, ela tá falando, agora Deus me ouviu, tá vendo? Deus fez justiça. Então é muito mais nesse sentido da competição com a irmã do que realmente com, né, ser realmente um coração grato a Deus, né? E aí nós percebemos em Naftali, que é o segundo filho de Bila, ela coabita de novo com Jacó e tem um novo filho, e aí ela fala esse motivo, né? Tive grande luta com a minha irmã e venci. O nome de Naftali, significado disso, tive grande luta com a minha irmã e venci. Então mostrando que na verdade o que elas estavam mais preocupadas era com o umbigo delas. Quantos filhos eu vou ter? Como é que meu marido vai... É uma briga entre elas por Jacó, né? Que eu acho que é o grande objetivo de todos. A gente vê que Lia tentava ter os filhos... Não que ela não quisesse ser mãe, não é isso? Também não estou dizendo aqui que o resultado dos filhos fosse só isso, mas o foco era esse, né? Vou ter mais filho para que meu marido me ame. A outra também, preciso ter filho para o meu marido me amar. Então elas competindo pelo amor do marido tendo filhos. Eu queria que a gente tivesse isso em mente, que é nesse cenário que nasce então as 12 tribos de Israel. Nós vamos estudar mais para frente a mudança de nome de Jacó para Israel, né? Mas é o cenário que eles criam, um cenário de competição entre as irmãs, um cenário que os filhos eram usados aí para conquistar o amor do pai, né? E eu penso que isso na história vai interferir na vida de Israel. Nós vamos perceber que vai acontecer muita coisa por causa disso, desse cenário. E tudo isso tem a ver também, gente, com o cenário como resultado daquilo que Jacó colheu, né? Jacó plantou algo que também não foi positivo e está colhendo toda essa disputa. Jacó sempre teve essa fama de ser enganador e a gente viu que ele realmente enganou Esaú. E aqui acontece muito isso. Nós estamos vendo resultados daquilo, mostrando que por mais que a gente seja escolhido de Deus, e as coisas vão acontecer, as 12 tribos, querendo ou não, são abençoadas, não estou entrando nesse mérito, mas é num cenário conturbado, num cenário caótico. Então, às vezes a gente até é escolhido, mas o pecado nosso, a falta de comunhão, de pergunta para Deus, nos traz um resultado caótico, que é esse resultado que a gente está percebendo aqui, né? A criação de um povo, mas num cenário caótico. E também nos mostrando isso, que Deus escolhe pessoas caóticas, povos caóticos, né? Esse povo aqui não tinha nada para agradar a Deus, como nós não temos nada para agradar a Deus. A escolha vem do amor dele de escolher um povo maluco desse aqui, ó, que as 12 tribos, as 12 lideranças, né, dessa nação é um cenário conturbado, e na história a gente vai ver esse cenário se conturbando grandemente aí, né, durante a história. Mas avançando agora do 9 ao 13, então capítulo 30, versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu-lhe um filho. Então disse Lia, que grande sorte, por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu o nome de Azer.
Então aqui nós percebemos a continuação da briga entre elas. Então Lia, não satisfeita por já ter 4 filhos naturais de Jacó, vê a irmã dela ter 2 filhos por meio da sua serva, Bila, resolve dar a serva dela para continuar essa competição. Olha o cenário caótico, de novo, chama a atenção de vocês. Então dá a sua serva Zilpa, ela tem o primeiro filho chama-se Gade, e aí o nome vem porque ela fala, que grande sorte eu tive. Aqui tem um dado importante, já trocou Deus pela sorte, né? E o segundo filho, também olhando para si só, né? Lia tem um segundo filho por meio de Zilpa, que ela dá o nome de Azer, por quê? Porque ela diz que como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Ou seja, ela estava preocupada, aqui também mostra algo no coração dela, que ela não só estava preocupada com o amor de Jacó, mas principalmente das mulheres acharem que ela era feliz, porque ela provavelmente, e não sei se publicamente Jacó dava essa impressão de que amava mais Raquel, provavelmente ela era também reconhecida como uma mulher que não era amada pelo seu marido, e por isso, então, ela fala, agora elas vão saber que eu sou feliz, todas as mulheres dirão que sou feliz. Ela está se enganando aqui, dizendo que quer... E na verdade uma coisa importante aqui também, que a gente percebe aonde que ela está colocando a felicidade dela, né? Olha como é infeliz uma pessoa que põe a sua felicidade nas coisas desse mundo, né? A ponto aqui a gente de novo nem percebe mais a citação de Deus, ela tirou aqui num momento Deus da história, né? Avançando agora no dos versículos 14 a 24... Então, versículo 14. Durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras de meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Então Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. E disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, dei-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel, e Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho, e disse, Deus tirou a minha humilhação. Deus deu-lhe o nome de José, e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, percebemos agora no avanço que Rubem, né, o filho mais velho de Jacó, encontra mandrágoras. Mandrágoras eram plantinhas, pesquisando a respeito, eram plantinhas meio alaranjadas, que para a época, pela superstição da época, eles entendiam que era uma fruta afrodisíaca e também que tratava as questões de fertilidade, ajudava na fertilidade das mulheres. Por isso o desejo de Raquel em possuir as mandrágoras, para que ela pudesse então engravidar, pensando que as mandrágoras poderiam trazer essa fertilidade para ela. Mas antes disso a gente vai perceber que não é por causa das mandrágoras, porque vai passar muito tempo, né, para ela ter filho ainda. Mas ela pede para Lia com todo ressentimento, fala para ela, você já me roubou o marido, quer roubar as mandrágoras também, sabe? De novo mostrando aquele negócio, né, aquela rixa, tudo por causa de Jacó. Que imagina que clima tenebroso era, né? 2 irmãs brigando por causa de um homem. Esse é o cenário que a nação de Israel é formada, gente, que os filhos crescem, né, no meio dessa briga, desse contraste. Não é à toa que a gente vai perceber que isso vai acontecer, vai trazer mal para José, por exemplo, né? É o cenário caótico em que
a nação é formada e os filhos vão vivendo e vão crescendo. E num cenário caótico só tem uma coisa que pode surgir disso, o caos, né? As gerações futuras vivendo num caos. Mas ela então, ela faz um acordo com Raquel, falou, tudo bem, eu te dou desde que você você permita que eu deite com Jacó, né? Aqui eu confesso que deu um nó, porque primeiro, né, como Jacó era conduzido nessa situação, ou deixava-se conduzir nessa situação, e principalmente, né, ele permitia tudo isso, né? Então permitia que tudo acontecia. E aí nós percebemos ainda o quanto ele ainda maltratava Lia, né? Como ele dirigiu mal essa situação. E tudo isso resultava nessas coisas. E ela então, mas o interessante de tudo é que ele aceita e fala, não, tá bom, eu vou dormir com você. Eu acho que talvez ele até pudesse ter a esperança que por meio das mandrágoras a Raquel pudesse dar um filho para ele também. Creio que deveria ser um desejo dele. A gente vai perceber até que ele ama muito José depois por causa disso, talvez dando essa indicação, né? Ele deita-se com Lia, Lia engravida novamente, tem o seu 5º filho, dá o nome dele de Zebulon, né? Não, desculpa, do 5º filho é Issacar, Zebulon é o 6º. Dá o nome de Issacar para ele, dizendo, né? Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Agora ela fala que provavelmente a situação dela de dar Zilpa foi correta e Deus está abençoando ela por isso. Penso ser duvidoso isso, mas não, acho que não vale a gente investir nisso agora, mas ela pelo menos volta a falar com Deus. E no último filho dela, Zebulon, seu 6º filho, o último masculino, né? Ela tem uma frase mais interessante agora, né? Ela fala, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Então agora nós já percebemos isso. Porém, ela vai depois e fala, agora o meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Ou seja, vê o contraste de um coração que às vezes é totalmente enganado e enganoso, né? Ela está misturando com Deus, enxerga que foi um presente precioso, em contrapartida ela ainda acha que é por meio disso que Jacó vai tratar ela melhor. Olha que confusão, Gente, isso é muito da gente. Hoje a gente tá tão longe da verdade que a nossa cabeça ela fica nessa confusão e mistura com a verdade de Deus. É um negócio maluco, viu? Isso mostra o quanto o pecado é danoso ao ser humano, o caos que trouxe, né, a queda para o homem. É esse caos que a gente vai viver, infelizmente, até o final dos tempos, nos tirando do caminho da verdade, nos mostrando aquilo que realmente é claro, aquilo que realmente deve ser o nosso objetivo, a nossa vida, a nossa mente deve focar. E aqui a gente percebe muito eles focando então numa pessoa, e na pessoa errada, não na pessoa de Deus. Quando a gente não foca na pessoa de Deus, a gente vai cair nisso. Agora, quando o nosso foco está em Deus e nas coisas dele, do seu reino, da sua glória, da sua missão, provavelmente a gente vai fugir desse caos aqui, né? Caos análogos a esse aqui que elas estão vivendo. Percebemos também que ela depois, no versículo 21, tem uma filha chamada Diná. É importante a gente saber isso, porque Diná vai ter um papel a desempenhar aí nos próximos capítulos. Mas no versículo 22 percebemos uma mudança aí na história, mudança com Raquel, lembrando que isso acontece bem depois que ela recebe as mandrágoras. Então ela tem um filho, mas não tem nada a ver com as mandrágoras. Pelo contrário, a gente percebe aqui que Deus se lembrou dela, que Deus ouviu o clamor dela, e ao contrário do que a gente viu ela brigando lá com Jacó, que não podia torná-la fértil, Deus a tornou fértil. Também indicando isso, né? Lembra da história de Sara, a história de Rebeca, que foram mães depois, e os seus filhos acabaram tendo todo um papel na história, mas da mesma forma que Deus as transformou fértil pelo clamor delas, aqui também transforma Raquel fértil, e por isso, não por causa das mandrágoras, ela tem um filho, e aí ela dá o nome desse filho José, que significa Deus tirou a minha humilhação. E aí ela pede que Deus me acrescente mais um outro filho. Então até aqui nós vemos 12 filhos de Jacó, sendo 11 homens e uma mulher. Ainda vai vir um 12º filho masculino, porque a descendência era feita pelos masculinos. Só lembrando, os 12 filhos de Jacó, filhos de Lia, Rubem, o mais velho, Simeão, Levi, Judá,
Issacar e Zebulon. Então, os 6 filhos de Lia. Lembrando que Lia ainda teve uma filha chamada Diná. Temos os filhos de Raquel por meio de Bila, Dan e Naphtali. Temos os filhos de Lia por meio de Zilpa, Gade e Azer. E temos o filho de Raquel, que é José, né? Então até aqui 11 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, 11 homens, e Diná, uma mulher. E aí percebemos, nós vamos ter mais um filho de Jacó, que vai nascer então já quando ele tiver retornado à terra dos pais dele, mas são os 11 junto com Benjamim que vai nascer, os pais das 12 tribos de Israel, ok? Avançando agora do versículo 25 ao versículo 36. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço a sua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você, e você sabe o quanto seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou-se muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que quer que eu lhe dê? Aí Jacó respondeu: não me dê coisa nenhuma. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o seu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Então disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras e as manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. E afastou-se então de Jacó, distância equivalente a 3 dias. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Então, percebemos agora Jacó pretendendo voltar para a casa de seu pai. Ele pede isso a Labão. Labão não o deixa ir. Aqui tem algo preciosíssimo, porque Labão, mesmo que por meio de adivinhação, olha que coisa interessante, por meio de adivinhação, ou seja, mesmo de uma forma que não é usual de Deus, ele recebe a informação de que ele era abençoado porque Deus abençoava Jacó, e por abençoar Jacó, abençoava Labão por consequência. Então, se ele havia enriquecido, era porque Jacó o abençoava, e ele era abençoado por Deus. Que lindo isso, né? Um crente abençoando um não crente. É o que acontece com a gente, gente. Às vezes a gente vai viver em lugares que nós abençoamos aquele ambiente por sermos abençoados por Deus. E isso é bom demais. Isso faz parte do plano de Deus e é isso que faz o nome dele conhecido. Aqui o nome dele está sendo reconhecido. Labão sabe que tem o que tem, porque Jacó era abençoado por Deus e por isso o abençoava também, né? E aí, por isso, naturalmente, ele quer que o Jacó fique lá, né? Mas Jacó fala: não, eu peço que você... Desculpa, e ele fala para Jacó, né? Põe um salário aí que eu vou te pagar. E Jacó, da mesma forma que Abraão tinha, fala: não, você não entendeu. Quase assim, não é salário. Primeiro, eu tô até aqui agora trabalhando, é de direito. Se você enriqueceu por causa da ação de Deus. Quando eu cheguei aqui, você quase não tinha nada. Agora você tem muita coisa. E você tem isso porque Deus nos abençoou. Então, para com isso.
né? Mas vamos fazer o seguinte, eu agora quero fazer algo para a minha família, porque até agora eu fiz primeiro para comprar minhas 2 esposas e foi tudo para você, agora eu quero ter algo meu, eu não tenho nada. Ele tinha um salário, ele queria ter o rebanho dele, e sabendo, e ele até falou isso para Labão, que tudo que acontecia com Labão era por causa dele, né? E aí eles então fazem um trato, ele fala, tudo bem, eu fico aqui, mas nós vamos fazer um trato. Todas as ovelhinhas lá, todas as cabras salpicadas, ovelhas salpicadas e pintadas, né, os bodes que, né, forem pretos, né, os cordeiros pretos, todos esses, vão ser meus a partir dos que nascerem agora. Então nós vamos passar lá no seu rebanho, nós vamos tirar esses, você vai cuidar deles e eu vou cuidar dos seus rebanhos normais. Então você vai cuidar dos salpicados, pintados e pretos e eu vou cuidar dos normais. A partir de agora, desses normais que eu vou cuidar, todos aqueles que nascerem salpicados com listas brancas e os bodes pretos, todos os cabritos pretos, todos esses que nascerem a partir de agora serão meus. Os que você já tem são seus e esses são meus. E os normais continuam sendo seus. Aqueles que não forem salpicados, pintados e bodes pretos vão ser seus também, tá vendo? E eu vou cuidar deles para você. Então, a minha riqueza vai vir deste trabalho. E aí nós vamos saber que é por meio de Deus que isso está acontecendo, né? Então Jacó faz esse plano e Labão concorda. Então Labão pega todas as pintadas, as salpicadas, dá para os filhos dele e fala, ó, cuida dessas daí, vamos pôr Jacó 3 dias de distância para nós, ou seja, bem longe, para as ovelhas não se misturarem, e aí das que nascerem agora, que forem pintadas, salpicadas, essas vão ser de Jacó. Penso que ele pensou, né? Eu tô com as minhas salpicadas aqui, elas não vão se relacionar com as outras, não vai mais nascer salpicada aqui, ele tá frito, ele vai continuar trabalhando para mim meio que de graça quase, né? Penso que foi um pouco nisso, até porque ele era astuto, ele era enganador, né? Gente, eu queria só fazer um detalhe importante aqui, você vê a briga entre os dois enganadores, quando junta 2 enganadores o que dá, né? E Jacó tinha esse perfil, a gente viu na história o quanto ele era enganador, e aqui eu queria trazer pra gente isso, que a gente tiver sempre em mente, né? Às vezes Deus trabalha os nossos problemas da mesma forma como a gente age. Então Deus põe na vida de Jacó aqui durante 20 anos um enganador, para enganar ele, para tratar Jacó, para fazer ele uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com seu filho. E às vezes vai acontecer isso com a gente. Passarmos por situações que Deus está tratando o nosso coração para mexer naquela situação. E tem vezes que a gente nem percebe que a gente é assim, né? Que a gente nem percebe, por exemplo, que pode ser um enganador, mas Deus trabalha o nosso coração exatamente para a gente entender, né? E a gente poder melhorar nisso. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com Jacó, né? E aí, percebemos aqui no avanço, eles têm essa separação, e aí vamos chegar agora no versículo 37, agora do 37 ao 43. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geraram filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto aos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou-os de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente aos animais para que acasalassem perto dos galhos. Mas os animais que eram fracos, eles não colocavam ali. Dessa forma, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e servos e servas, camelos e jumentos. Então percebemos aqui o enriquecimento de Jacó. Gente, aqui eu meditando sobre isso, eu fiquei em dúvida, confesso para vocês. Parece que Jacó está enganando, ou isso é uma orientação de Deus. Eu vi comentarista falar que podia ser das técnicas que ele aprendeu, né, porque ele era pastor desde a época lá que ele vivia com seu pai. Me veio uma série de coisas, dá a impressão, ele está enganando Labão,
Ele está usando uma técnica, né, de cortar. Na época do Senhor ele punha esses galhos que ele cortava dessas 3 plantas aqui que falou, né, estoraque, amendoeira e plátano. Pode ser uma técnica para eles ficarem malhados e aí ele ter mais rebanho. Ele fazia aqui, parecia que ele estava enganando, porque ele pegava as fracas para as fêmeas fortes para se relacionar com esses listrados, terem os listrados mais fortes. Então aqui uma mistura de engano, uma mistura de técnica. Eu procurei a respeito um pouco disso, eu vi essas 2 implicações, mas eu queria deixar para a gente que o mais importante é a gente entender que Jacó então ele começa a ter posses e por causa disso ele vai atrair o ciúme de alguns dos seus irmãos aí, dos irmãos de Labão e dos filhos de Labão, né? Dos irmãos das suas esposas, né? Mas ainda penso que Deus está trabalhando no coração dele para ele deixar de ser enganador. Ele ainda tem aqui um pouco dessa... Eu percebo aqui, confesso para vocês que eu olho aqui esse perfil de enganador. O enganador enganando o outro enganador. Os 2 enganadores tentando se enganar, né? Para quê? Para adquirir riquezas, para crescer, né? Ele, dado momento, ele vai até reconhecer Deus na história, mas eu ainda percebo aqui com certa dificuldade. Mas o que importa para a gente percebe aqui que ele enriquece, né, passa a ter muitos rebanhos, camelas, jumentos, servos, servas, e aí isso vai trazer consequências para ele. A gente entra então no capítulo 31, nós vamos ler primeiro do 1 ao 18. Então capítulo 31, versículo 1 ao versículo 18. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão já não era mais a mesma que antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos gerados filhotes salpicados, e ele se dizia: as que têm listas serão o seu salário. Todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e deu para mim. Na época do acasalamento tive um sonho e eu olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto que tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu com uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens dos nossos pais, do nosso pai? Não nos trata ele como não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos, portanto faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar os camelos e o conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Aqui a leitura ficou um pouco comprida, aqui não sei se deu para entender bem, mas basicamente, então ele enriquece. Aí começa a vir os comentários, né? Olha, ele está enriquecendo por causa de Labão, os filhos falando, né? Você está tomando toda a riqueza de nosso pai, tudo que você tem é do nosso pai, a riqueza do nosso pai. E olha que realmente eles tinham combinado isso, né? E o próprio Labão entra nessa história a ponto de mudar o seu relacionamento com Jacó. E aí a gente percebe aqui que eles vão mudando, inclusive, o salário de Jacó várias vezes, né? Labão vai tentando mudar o salário dele para não deixar o homem enriquecer de jeito nenhum, né? Mas então Deus aparece para Jacó e pede para ele voltar, né, para a terra de Canaã, para a terra de seus pais. Jacó chama suas esposas para elas virem até aqui, explica toda a situação, explica, ó, eu estou cuidando, lembra que a gente fez um trato que todas as cabras que fossem de listras
malhadas serão minhas, aí seu pai tenta mudar, quando eu falo uma coisa ele fala outra, depois, ou seja, tá sempre essa confusão, ele não quer, mais no sentido assim, ele não quer que eu enriqueça, ele tá sempre mudando, ele acha que é tudo dele, mesmo a gente tendo feito um acordo, mesmo que eu tô cumprindo esse acordo, ele ainda fala que é dele, ele muda meu salário, ou seja, é quase que fosse assim, seu pai não é uma pessoa séria, né? E ele ainda até explica, e aí tem uma situação aqui que eu confesso que tenho dificuldade de entender se é realmente Deus falando ou se ele está criando tudo que ele fala, que teve um sonho, que se o macho fosse listrado e ele tivesse relação com a cabra, ela teria filhos que seriam, né? Ele explica a ação de Deus, a mão de Deus, de um anjo do Senhor falando isso para ele, né? Inclusive associa que é o mesmo Deus de Betel. Então que tudo isso acontecia porque ele teve um sonho. Mostrando a minha opinião, tá, gente? Não sei se está correta, mas é que parece aqui que ele assim, ele até está forçando a barra aqui para mostrar que é Deus, mas a gente vê anteriormente que ele fez toda uma técnica, até uma hora ali trapaceia um pouco para deixar as fracas para Labão e as fortes para ele. Penso que ele está usando um pouco, não quer dizer que ele não possa ter tido sonho, né? Mas que possa ter sido um sonho também que se desvirtuou com o seu lado enganador. E aí vai ter, e a gente percebe que ele briga muito com Deus, né? Que é um caso que eu penso que ele está brigando. Mas Deus ainda está com ele ali, né? Fazendo com que, dando orientações para eles, né? Aí ele chama então as suas mulheres vêm, elas concordam com ele e falam, ó, fica tranquilo, nosso pai, nós não temos nada de herança com ele, pelo contrário, ele gastou tudo que você deu para ele de riqueza, que você trouxe para ele nos trata como estrangeiras, né? Através de perguntas elas dão essa indicação, então nós estamos contigo. O que você decidiu, que o teu Deus falou, faça, que nós estaremos com você, nós iremos com você. Né? Então elas se colocam na condição de seguir Jacó e assim fazem. Então Jacó junta toda a sua comitiva, prepara e caminha em sentido a Canaã, deixando Labão para trás. Tá? Aí nós vamos agora do 17 ao 21. Eu li até o 18, mas nós vamos voltar do 17 só para fazer contexto. Então, do 17 ao 21. Então, Jacó ajuntou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, casa de seu pai Isaque. Então, Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha, atravessando o rio Eufrates, e foi para Gileade. Mais uma vez o enganador enganando o enganador. Mas aqui tem um dado importante, a gente percebe que Raquel rouba então os ídolos do clã, né? E aí para eles acho que tinha um papel importantíssimo, porque eles acreditavam que era isso que dava, né, a prosperidade para eles, era isso que os sustentava. Mesmo ele tendo recebido, olha que interessante, Labão recebeu uma adivinhação que era Deus que abençoava, ele ainda continuava com esses ídolos, e a própria Raquel também, né? Raquel, não sei se ela indica aqui, nós vamos perceber que isso lá na frente Deus vai tratar isso também, né, por meio a família de Jacó vai sofrer consequências por isso, né? Deus vai querer santificar o povo por isso, mas mais importante, ela toma aqui, né, os deuses do seu pai que quer levar junto. Não sei se ela tinha em mente que era isso que dava prosperidade, negligenciando que isso vinha de Deus, né? E toma, isso também vai trazer consequências numa perseguição que Labão faz com eles. Mas então eles fogem no sentido a Canaã, mas deixando claro, Jacó enganou Labão, né? Agora, continuando, do 22 ao 35, 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, veio Deus em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acompanhado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: o que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra.
Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegrias e cantos, e ao som de harpas e de tamborins e harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu, por que tinha saudade de casa de seu pai? Por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, você mesmo, se está aqui comigo, diante dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel o tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e as suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, encontrou a tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: não se irrite, meu senhor, porque não posso me levantar diante da sua presença, pois estou em fluxos de mulheres. Ele procurou os ídolos e nada encontrou. Então aqui nós percebemos, né, nessa passagem aqui do 22, que depois então de Jacó fugir, já está a uma certa distância, já está na terra de Gileade, Labão vai encontrá-lo, percebe, né, que ele tinha fugido e vai ao encalço dele. Depois de 7 dias o encontra, e aí eles começam esse debate. Mas antes de encontrar, nós temos um dado importante aqui, que nós percebemos Deus mais uma vez proteger o seu servo, interagir por meio dele. Ele aparece para Labão e fala: não mexe com ele, não mexe com ele, não ameaça ele, não faz promessa, não faz nada, não deixa ele. E é assim que ele vai encontrar Jacó. Então ele já vai encontrar com esse temor. Ele vai, encontra Jacó, eles têm esse diálogo, né? Jacó fala que teve medo de pedir para ele, por isso que ele enganou. E aí eles saíram, né? Ele também é falso aqui, porque as filhas, ele já tratava as filhas como estrangeira, então não tinha todo esse amor que ele falava aqui. E duvido, toda vez que Jacó pediu, ele não deixou Jacó, e pelo contrário, né? Fez ele ficar, convenceu ele a ficar. E agora fala: se eu soubesse, eu tinha tratado você bem, tinha feito uma festa. Mentira, né? Mas mesmo assim eles têm essa conversa e Labão fala: mas tudo bem, já que, né, Deus não me permite fazer nada, você já quer fugir mesmo, mas por que você levou meus deuses? Aí Jacó: não, de jeito nenhum, ele não sabia que Raquel tinha pego, pode ver aí na tenda de todo mundo, ninguém pegou. E aí realmente ele vai procurar, Raquel engana ele também, mais uma vez Labão sendo enganado, porque ela tinha pego, mas a hora que ela esconde no camelo, para ele não ver os deuses que ela tinha pego, ela senta no camelo e mente, né? Fala que estava com fluxo. Então Labão não encontra os deuses, e aí nós vamos entrar no cenário que está agora. Então versículo 36, nós vamos ler 36 ao 42. Jacó ficou irado e queixou-se de Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me perseguisse furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava os animais despedaçados por feras. Eu assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você me alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e nesta noite passada ele manifestou a sua decisão em meu favor. Então aqui Jacó fica bravo, fala: cara, você falou que eu tomei teu Deus, você não procurou nada, não encontrou. Aliás, se eu roubei algo de você, põe aqui na frente de todo mundo que as pessoas vão julgar.
Pode colocar, nós vamos ver porque pegaram, mas ele não encontrou nada, então isso foi passado e Jacó realmente era inocente, não levou nada que era de Labão, mostrando aqui que tudo que ele ganhou foram obras de Deus na vida dele, nada veio de Labão, e aí fica claro isso na frente de todos eles, que as riquezas de Jacó vieram pelas bênçãos de Deus e não por coisas que ele roubou de Labão, né? E aí ele chama a atenção de Labão: tive com você todo esse tempo, 7 anos trabalhei por uma esposa, 7 anos por outra esposa, 6 anos só por você, nunca perdi nada. Quando eu tinha algum animal que outra fera despedaçou, eu tirava do meu salário e dava para você, nunca comi nada seu. Você sempre tomava conta, pedia conta dos teus animais, eu sempre prestei conta para você, então, cara, você não tem nada que reclamar. Eu fiz tudo certinho, eu sou honesto diante de você, e essa justiça vem que o próprio Deus apareceu para você na noite anterior e fez essa justiça, essa foi a decisão dele, você não pode fazer nada, porque é decisão de Deus, né? E aí com isso eu acho que também Labão toma a sua... cai a ficha, né? Ou vê que a situação foi perdida ali, né? E é interessante a gente perceber isso, a mão de Deus foi uma decisão divina. E para a gente terminar aqui, do 42 ao 55, Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas e os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé uma coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do Monte das Pedras. Labão a chamou aquele lugar de Jegar Zaduta e Jacó de Galede. Labão disse: este monte de pedras é testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso vou chamá-lo de Galede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados uns dos outros. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna, e coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei do lado de cá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de lá para prejudicar. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez esse juramento, no temor do seu pai Isaque, em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes de lá que estavam numa refeição. Depois comeram e passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas, os abençoou e depois voltou para sua terra. Então nós percebemos aqui o final da história. Labão ainda está perdido aqui, né? Porque ele fala: as filhas são minhas, né? O rebanho é meu, tudo é meu. Ele tinha esquecido de Deus de novo, que primeiro quem dava tudo era Deus. Então isso é de quem não percebe que é Deus. E aqui, gente, eu acho que tem um dado interessante, que a gente percebe até o amor que ele tinha a seus deuses, e aí ele chama aqui um dado interessante, ele fala que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, ele mistura como se fosse o mesmo Deus. E é uma coisa que eu entendo aqui, que é o que a raça humana hoje tem. Ah, não, o Deus é o mesmo. Então o Deus do Islã, o Deus do Espiritismo, o Deus do Catolicismo, o Deus, né, dos evangélicos é o mesmo. Só tem um Deus, só que o verdadeiro Deus é aquele que transita na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que habita na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai, não conhece o Espírito. Então não dá para ser o mesmo. Se eu não reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, o meu Deus é falso, é um falso Deus. Ah, mas eu só reconheço Deus Pai. Não tem como. O próprio Pai diz: quem não reconhece o Filho não reconhece o Pai. Não tem como. Então não dá para falar o Deus de Naor, o Deus de Abraão, né? Pode ser até que Naor cresce aqui, né? Que Terá, que era o pai deles, era alguém servo e servia. Pode até ser, mas não era o Deus de Naor. Não era o Deus de Labão, né? Porque inclusive a gente vê ele ainda procurando os outros deuses.
Então, isso é um dado importante para a gente não se perder nessa história. Existe um único Deus, um único caminho, uma única verdade, uma única vida. Essa verdade reside em Jesus Cristo. Quem conhece o Filho, conhece o Pai, conhece o Espírito. Não tem como. Nós não temos como nascer de novo se não for por meio de Jesus Cristo. E só por meio desse nascimento de novo que nós conheceremos o único e verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O temor de Jacó, de Isaac, que a gente percebe, falou 2 vezes aqui nessa passagem. Então é importantíssimo isso. Mas eles fazem um acordo aqui, um abençoa o outro, não vem para lá, eu não vou para cá, não me prejudica, cuida das minhas filhas, se você não cuidar das minhas filhas, se tiver outras mulheres, você vai ser prejudicado diante do próprio Deus. Então eles fazem aqui todo um acordo para continuarem os seus caminhos. Mas mais importante isso, né? E queria que a gente saísse com essa imagem aqui hoje, a mão de Deus na história, a mão de Deus em abençoar a volta de Jacó, de reconduzi-lo para a terra prometida. Afinal de contas, a promessa já tinha sido feita, a promessa que era de Abraão, que passou para Isaac, passou para Jacó, estava caminhando novamente no destino que Deus estava estabelecendo em trazer o seu escolhido de volta para essa terra prometida, de trazer Jacó e de protegê-lo. E que a gente possa também não esquecer, como eu disse anteriormente, que Deus usou todo esse período para tratar o coração de Jacó, para fazer com que seu servo pudesse ser amadurecido, né? Em cima daquilo que ele praticava, ele também não praticar mais, né? Mas por tudo, gente, a gente perceber a história direcionando na escolha de um povo que vai ser o povo da onde virá o Messias. Lembrando que a história tem que terminar no Messias. Não tem jeito, no Cristo, em Jesus. Então, é a história da volta direcionando para esse povo da onde virá o Messias, ok? Eu corri um pouquinho no final, porque esses capítulos eram longos, né? O versículo aqui, esse capítulo tinha 50 versículos, né? Mas acho que deu para ter aí uma ideia aí, mas infelizmente tive que correr um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou então finalizar orando e a gente se vê a semana que vem. Papai, obrigado por mais um dia, por mais uma vez a sua palavra estar em nosso coração, na nossa boca, no nosso entendimento, que a gente possa arraigá-la em nosso coração. Nos dirija para que possamos ter entendimento, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos tratar, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos direcionar e que a gente esteja alicerçado na Tua promessa. Promessa hoje que nós aguardamos em Jesus Cristo, na Sua vinda, na consumação dos tempos, na glorificação do nosso corpo, na nova terra, no novo céu que estarão juntos. Que a gente possa ter essa mesma visão e que a gente possa voltar para o nosso caminho da terra prometida, assim como o Senhor dirigiu também Jacó. Nós entregamos a nossa semana nas Tuas mãos e que a gente possa, na Tua presença, fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te agradecemos por tudo e nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.